E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O contexto desses versículos aponta para o cumprimento final, nos dias precedentes à vinda do grande e terrível dia do Senhor. O século XIX revela vários cumprimentos impressionantes dessa predição. No fim de 1830, um jovem americano de cor, que se havia convertido aos 17 anos de idade, mudou-se para Boston, Massachusetts, para preparar-se para o ministério do Evangelho. Seu nome era Guilherme Foy. Em 1842, Foy recebeu duas visões impressionantes. Mais tarde, ele publicou essa descrição num folheto intitulado A Experiência Cristã de Guilherme Foy, junto às duas visões que ele recebeu nos meses de janeiro e fevereiro de 1842. Numa terça-feira à noite, no dia 18 de janeiro de 1842, Foy, com 23 anos de idade, se reuniu com um grupo de cristãos para orar e estudar a Bíblia em Beacon Hill, Boston. Durante a reunião, ele recebeu a primeira de 4 visões. Durou 2 horas e meia, durante as quais o Dr. Cummings o examinou, e cito suas palavras: "Não há nenhum sinal de vida, exceto ao redor do coração." Queridos irmãos e irmãs, na visão, Foy presenciou recompensas dadas aos justos na segunda vinda, e foi-lhe mostrada a incomparável beleza do céu. Ele hesitou em relatar suas visões, pois sabia do existente preconceito contra os negros. Mas em menos de 3 semanas passadas, recebeu outra visão, numa igreja cheia de gente. Essa visão, que durou 12 horas e meia, revelou as cenas do grande dia do juízo. Com profunda tristeza, tenho que julgar a tua vida neste momento. Ainda sendo menino, foste afortunado de ter pais que temiam e amavam a Deus. À medida que as cenas lhe eram mostradas, ele percebeu que nem a profissão, a política, a posição podem salvar. Só a relação com Cristo. De fato, se sua visão sobre o juízo prévio ao advento tivesse sido notada, talvez o grande desapontamento seria menos duro, se não evitado completamente, 2 anos mais tarde. Foy foi ordenado a relatar aos outros o que ele havia visto, e durante os meses que seguiram, ele pregou extensamente, criando sensação onde quer que fosse. Vastas multidões o ouviram contar o que havia visto da pátria celestial e da necessidade de preparar-se. Se crê que ele recebeu 2 visões mais, incluindo uma que revela 3 passos para a cidade santa. Foy não entendeu. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes. Guilherme Foy não recebeu nenhuma outra visão depois do desapontamento. No entanto, manteve sua esperança na segunda vinda de Cristo. Ele seguiu sendo um pastor muito estimado nas pequenas comunidades rurais, até estabelecer-se finalmente em Sullivan do Leste, em Maine. O evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Ali faleceu em novembro de 1893 e foi sepultado aqui, no cemitério de Birch Tree. Pouco antes do grande desapontamento, Deus deu o dom profético a outro, a Hazen Foss, que morava em Portland, Maine. Ele tinha 25 anos de idade, uma boa educação, era um bom orador e cria no breve retorno de Jesus. Em sua primeira visão, ele viu a viagem do povo do advento rumo à Cidade Santa. Esta visão colaborou com as visões de Foy e incluiu uma noção dos 3 passos que o povo de Deus tomou para chegar à Cidade Santa. Depois do desapontamento, ele foi dito que relatara o que havia visto, mas temendo a oposição, Foss se negou. Numa segunda visão, novamente lhe foi pedido que partilhasse o que havia visto, mas assim mesmo ele se negou.
Seguiu-se uma terceira visão na qual lhe foi dito que ele estava livre e que a carga cairia sobre um dos mais fracos entre os fracos, que obedeceria o mandado do Senhor. Algumas semanas mais tarde, Foz estava de pé do lado de fora de uma pequena capela para ouvir uma história milagrosa. Pediram-lhe que entrasse à reunião, mas ele rejeitou. O maná, as amêndoas, os figos, as romãs e as uvas e o outro fruto. Pedi a Jesus que me deixasse comer dele e ele disse: agora não. Os que comem deste fruto não regressam ao mundo. Tu deves regressar e contar a outros o que Deus te revelou. Então o anjo me trouxe rapidamente de volta. O que ele ouviu foi a narração de uma visão quase idêntica à que ele tinha recebido. Quem foi a moça que Foz viu essa noite? Seu nome era Helena Harmon, uma jovem de 17 anos de idade, tão afetada pela tuberculose que corria o risco de morrer. Ela apenas podia falar em sussurros e a tosse e o pulmão sangrante a miúde não a deixavam dormir. No entanto, Deus escolheu a mais fraca entre os fracos e a chamou para dar o testemunho de Jesus a seu povo. Impelida pelo Espírito de Deus, ela teria que obedecer esse testemunho pelos próximos 70 anos. A explicação do santuário, a verdade do sétimo dia, o sábado, e a moderna manifestação do Espírito de profecia, essas três revelações chaves ajudaram a guiar muitos através do desapontamento de 1844. E através da senhora Helena Goldwhite, a última dessas revelações continuaria atuando adentro do século XX, como uma bússola para um experiente grupo de crentes. A história de Helena será o nosso próximo tema.